Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos ao Como Tudo Começou. Hoje a gente tem como convidado Frei Messias Oliveira. Vamos chegar que a conversa vai ser boa. Chega chegando, meu povo! Oi, Kelly! Saudade, Kelly, da Terra Boa, São Cristóvão, ali em Sergipe. Estamos aguardando a transmissão. Me ouvindo? Que ele está chegando. Oi, tudo bom? Frei, o que é um pontinho na minha live? É o Frei Messias tentando aparecer. Você tá me ouvindo? Agora! Frei, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo Boa bem. noite, Ana. Eu tô ouvindo o senhor com voz de robô. Eita. Vou tentar colocar o fone de ouvido. Renata, Frei, a imagem do senhor tá congelando. você me escuta agora? Começando a melhorar. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Agora! Tô começando a lhe ouvir bem. Ana Aurita Boa dando boa noite. noite ao senhor. Muito bem. Boa noite, Anauri Santos. Está conosco pelas transmissões aqui na TV Carmelo. Olha só, fica online. Eu não vou fechar a live, não. Eu vou fechar a transmissão com o senhor e vou lhe convidar de novo para ver se melhora, tá? Tá bom. Reconectando. Fica aí. Tá. Vou te chamar de novo. Vamos lá. O negócio tá difícil, mas a gente consegue. A gente é brasileiro e não desiste. Oi, voltamos, Renata. Frei, Você consegue me ouvir? travou. Não consegue me Frei ouvir? Messias, tá travando. Caramba. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Caiu de novo, Frei Messias. Vamos lá, gente. Pensamento positivo, hein? Todo mundo para a gente conseguir fazer nossa live. Vamos tentar Frei, mais uma vez, Renata. o negócio tá difícil.
Você não está me ouvindo? Tem como o senhor mudar de lugar? Vou tentar. Tem como? Tem sim, eu vou tentar. Eu não sei nem se o Frei está dizendo que tem como ou não. Pronto, gente. Eu vou. Deixa o Frei voltar, ele foi mudar de lugar. Enquanto isso, eu queria dizer a vocês que na sexta-feira a gente vai ter a continuação do nosso City Tour. A gente vai ter o circuito das igrejas. Então, vamos falar sobre as igrejas aqui do Recife e um pouco da história de cada uma. Vamos falar sobre a Basílica do Carmo, a Capela Dourada. Se prepare, que também vai ser imperdível. O Frei? Pronto, deixa ele entrar de volta e a gente faz esse teste. Se vocês estiverem ouvindo bem, então pode ser que o problema seja aqui minha transmissão. Aí a gente segue a entrevista, tá bom? Frei Messias vai entrar no instante, que ele foi mudar de local para ver se melhora a conexão. Oi, Oi dona Ladjane, Cícero, Dolfinho, Marciso, só gente boa. E aí, pessoal, como está sendo a quarentena de vocês? Todo mundo se cuidando, ficando em casa, só saindo para trabalhar? O Frei entrou, vamos lá. Tá? Eu já mandei o convite, ele deve estar tentando conectar, gente. Já entrou na live. Boa noite, Frei. Boa noite, Renata. Você me escuta agora? Boa noite. Que bom falar com o senhor. Gente, vocês estão ouvindo bem a mim e ao Frei Messias? Boa noite, Isaac. Renata, você está conseguindo me ouvir bem agora? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo muito bem você. Bom, se o pessoal começar a reclamar, a gente vê o que é que faz. Pronto, tá ouvindo bem nós dois, não é isso, Anauri? Ah, é... Primeiro, Frei, eu queria lhe agradecer pela disponibilidade, né, de ter aceito o nosso convite, de participar do Como Tudo Começou, né, que é um programa, um programa live que a gente traz pessoas que inspiram e motivam outras. Né? E o senhor é uma pessoa que eu comecei a admirar no primeiro dia que a gente se conheceu, né? Na nossa viagem para Sergipe, para São Aracaju. Cristóvão. Então, eu estou tendo retorno. Estão me ouvindo bem, né, gente?
Ó, Cícero estava perguntando pelo senhor, chegou aí. Então, assim, o senhor é um jovem, frei carmelita. Eu só acho que não é tão novinho, mas é novinho, sim. Da cidade de Porto da Folha. E a gente ficou pensando, né? Assim, um jovem, como começou, Frei, essa tua vocação? Um jovem nascido no interior de Sergipe, já nasceu com essa vontade de ser tempo. Como surgiu essa tua vocação? Ou ainda foi lá em Porto da Então, Folha? pronto. Primeiro eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Quero que o pessoal de casa responda se está conseguindo me ouvir. Você está ok, Renata? Me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Eu vou mudar de local. Só um instante. E agora quem vai mudar sou eu. Eu acho que é a minha conexão, Renata. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Pode falar agora. Eu vi. A minha conexão. Mas olha, enquanto eu vou falando, oi, agora eu tô te ouvindo. Agora tá bom, né? Acho que melhorou. Acho que o problema era eu. A gente Nós não nunca acha estamos que o sendo problema é com a convidados, gente, né? tá vendo, gente? Exatamente. Lição da noite. A gente nunca acha que o problema é com a gente. Só endossando. Foi sim. Então, um jovem nascido em Porto da Folha, ficou lá até a adolescência, não é isso? E foi morar em Aracaju. E onde que saiu essa vocação religiosa? O senhor ainda estava em Porto da Folha quando teve essa vontade de abraçar o sacerdócio? Foi se inspirando em algum padre? Como foi essa sua vontade de ser um sacerdote? Como surgiu? Uhum. Pronto. Renata, eu te agradeço pelo convite, tá? Eu espero que o pessoal esteja ouvindo bem. Assim, eu também queria saudar todo mundo que está acompanhando conosco, o pessoal que vai entrando aí. Dizer que é uma alegria muito grande bater esse papo com vocês, na verdade, né? E eu estou aqui no Convento do Carmo, em Recife, e falar assim da minha vocação é uma coisa que não tem muito mistério, não tem, não tem, eu costumo dizer que não tem muito segredo em falar de vocação, porque vocação se descobre nas coisas pequenas, assim, né? Nem sempre vem no evento extraordinário, um arrebatamento, né, de Deus, mas é perceptível nas coisas simples, assim, isso é muito importante. Bom,
Eu sou de Porto da Folha, é uma cidadezinha do interior de Sergipe, já fica no sertão. E eu diria que foi lá o meu celeiro, né? Foi lá onde a minha vocação foi cultivada, assim, onde eu descobri os primeiros sinais pequenos, assim, da insistência de Deus em chamar, né? Em chamar as pessoas para servi-lo com mais proximidade, assim. Bom, eu sou o mais novo de 8 filhos e isso para mim é um marco muito importante na minha vida, assim. Eu sempre vi os meus irmãos, assim, né, crescerem, né, constituírem família, mesmo distante. A gente, eu acho que não sei se teve algum momento que a família toda morou junto, né, os filhos com os pais. Mas talvez isso tenha aumentado ainda mais os nossos laços, o nosso amor. E para mim é muito importante assim ter a família como meu berço, minha inspiração também. Eu amo minha família e amo o amor que eles me dão. Assim, é o máximo. Família é o máximo. Nem tudo é perfeito, né? A gente sabe muito bem disso, mas eu os amo e tenho muito orgulho de tê-los como a minha família. A minha vocação foi surgindo por causa do meu ambiente, assim, né? A minha mãe é muito católica, hoje a minha mãe ainda é ministra da Eucaristia, então a minha família também, né? O próprio convívio ali na cidade, né? Na paróquia, então tudo isso foi contribuindo para o cultivo da vocação. Ainda em Porto da Folha. Eu tenho amigos lá e pessoas. Já faz muito tempo que eu não moro, né, em Porto da Folha, mas todo ano, quando eu estou de férias na casa da minha mãe, eu volto a Porto da Folha para poder revisitar as minhas raízes, né? Isso é muito importante. Eu gosto e valorizo muito isso, revisitar as raízes. Tá me ouvindo bem? Tá dando um delayzinho. Pronto, eu tô te ouvindo. Olha, Renata, quando eu saí de Porto da Folha, porque a minha história, ela se divide basicamente em Porto da Folha, em Santos, no litoral de São Paulo, e depois em Aracaju. São 3 períodos muito importantes da minha vida, assim, e que cada um com um momento diferente, com uma vivência diferente da vocação. Eu tive a oportunidade de ter esse presente, né? De ter esses 3 momentos na minha vida, na minha vocação. De Porto da Folha, eu fui morar em Santos. Morei um período lá, um período da minha vida. Foi muito importante. Aí eu tive um convívio maior com outra cultura, um convívio, né, em outro estado, outra cidade. E isso contribuiu também para eu entender um pouquinho da globalização da vocação, né? Essa visão mais universal da vocação. Quando eu participei de grupos de jovens, né, eu também fui catequista, isso permitiu um olhar mais aprofundado do que é ser igreja, entendeu? Também ali na comunidade onde eu morava, lá em Santos, a oportunidade de visitar pessoas, né, de falar de Deus para essas pessoas, isso contribuiu muito, assim, foi um marco muito importante para mim. Depois, quando eu voltei para Sergipe, né, eu retorno para Porto da Folha, passo um período lá, e é um período mais a conclusão do ensino médio, a descoberta da vocação mais específica, né? O que a gente chama de vocação específica quando a gente começa a descobrir que pode entrar para o seminário, para a vida religiosa, no convento, na congregação, e foi a partir desse momento, né?
através da leitura de santos como Santa Teresa, São João da Cruz, que me motivaram. Depois, o período em Aracaju, como você perguntou, foi o período de decisão, propriamente dito, né? Onde eu tive que tomar uma decisão mais definitiva, né? Entre ingressar para o Carmelo ou não, e aí o chamado foi mais forte, a vocação foi mais forte. E o senhor já está na família Carmelo, né? Na congregação carmelita há 11 anos, não é isso? Há 11 anos. Exatamente. E quando o senhor decidiu que entraria na vida religiosa, a sua mãe, ela não ficou com ciúme, não vou perder meu filho, apesar de ser bem atuante na igreja, ser ministra da Eucaristia, não teve aquela, mas meu filho, mas você vai ficar longe. Aquele apego, principalmente pelo senhor ser o caçulinha da família. Teve sim. A minha mãe, ela assim, deu uma liberdade muito responsável para a gente. E aí, quando eu... Primeiro que a gente já vai preparando a família, né? Participando de encontros, falando dos nossos anseios, dos nossos desejos, de certa forma, Renata, a gente já vai preparando a família, né? E isso é interessante. Mas, assim, a minha mãe, eu senti que ela iria sofrer, né, com a minha partida de lá de casa, mas, ao mesmo tempo, ela permitiu, me deixou livre, ela também incentivava. Então, não teve aquela situação dramática de dizer, ai, meu Deus, você não vai, né? Não me deixe sozinho. Esse drama todo, não, a gente não viveu isso. Que bom, né? Que deu para seguir sem muito peso. Pois é, eu agradeço muito, assim, tudo que a minha mãe foi e na minha vocação, né? Isso é muito importante, é uma participação fundamental em quem eu sou hoje. E acho que o que mais fortalece a gente na tomada de decisões é justamente a família estar perto, estar presente e apoiar, né? Porque eu já convivi com muitos seminaristas e eu conheci 2 que desistiram por conta da família. E a gente conversava e dizia, se desistiu é porque a vocação não era tão forte. Assim, eu não sei se eu estava sendo muito dura, mas sempre que eu vejo uma noviça, um seminarista, um frade, o que vem à mente é a musiquinha que eu digo que é a música do chamado. Que quando eu tinha um grupo jovem na paróquia de Santo Antônio em Água Fria, tinha um jovem que ele quis ser franciscano. Hoje ele é casado, mas primeiro ele quis viver aquilo para ver o que realmente ele queria. Então ele viveu a ordem dos franciscanos dos pés descalços, sabe? Fez tudo que ele podia, que ele queria, ele sentia aquele chamado. Ele quis descobrir a vocação dele. Ele passou em 2 faculdades federais públicas, fez o chamado e depois viu que realmente não era o que ele queria se seguir. Ele hoje é bem atuante na igreja, mas ele é casado, tem a família constituída. E quando ele ia no meu salão, aí eu dizia, e aí, já saía cantando, aonde mandar eu irei. Então, para mim, essa é a música do chamado, é a música que toca forte. Seja qual for a vocação, se for Olha, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Tem um detalhe muito... Sim. Sim. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem um fator que muita gente pensa e espera, especialmente muitos vocacionados esperam que o chamado aconteça assim, né? Uma aparição, uma manifestação, né, o que a gente chama de teofania, uma manifestação de Deus ali na sua frente, dizendo, olha, você vai ter que seguir esse caminho, tal, você vai ser o libertador da humanidade, vai ser... não é por aí, assim, né? Não, a gente espera tudo de Deus porque Ele pode tudo. Mas é um pouco de inocência de quem espera uma aparição assim extraordinária,
né, de Deus fazendo o chamado, porque o chamado ele é muito mais sutil e ele se dá assim, não só quando eu penso em mim mesmo, quando eu começo a pensar que Deus me chama para servir, que Deus me chama para ajudar as pessoas, para melhorar a vida espiritual das pessoas, aí a vocação, o discernimento passa a ser mais acertado, entendeu? Não é só pensando em que o outro seja feliz, é desejando ir para a felicidade mesmo. Renata, eu não estou te Aqui ouvindo agora, entra. Renata. Diz, é isso, tá pausado, Renata. Renata, está me ouvindo agora? Oi, Renata, voltamos? Ah, E agora? eu tô, eu tô te ouvindo e me acabando de rir aqui. Não, vamos mudar o nome do programa para o programa de rosca, né? Pronto, será que tá normal agora, Agora Renata? dá. Agora tá de boa na lagoa. Bom, Não acredito. Pausou de novo. tá travando um pouquinho aqui, mas eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo, né? Então, o senhor estava falando que a questão é assim, que muitas pessoas têm uma ideologia do que seja o chamado, né? Então, aquele pensamento fantasioso. E, na verdade, não é isso. O chamado, ele vem através da dificuldade, da realidade, do pé no chão e da certeza que tudo isso traz. É isso mesmo. Ô, Renato, olha, tem uma coisa que a gente aprende, que é um sinal profético, é um gesto profético, é o profetismo.
Como é que o profeta ele identifica uma situação que tá oprimindo o povo, uma situação que está prejudicando o povo, e então o profeta pode ser qualquer pessoa, né, da sociedade, um religioso ou não, e aí então esse profeta ele vê pela realidade, pelo contexto ao seu redor, e ele entende que aquilo vai contra a vontade de Deus, entende? Aí, em nome de Deus, o profeta fala em defesa do povo, em defesa da verdade, em defesa da justiça. É meio que acontece um pouquinho parecido com a vocação. A vocação, a gente percebe a necessidade, percebe também um pouquinho daquilo que a gente vive, daquilo que eu espero também, daquilo que Deus pede de mim. Aí eu dou uma resposta. É todo um contexto, entendeu? Nunca é apenas um motivo, mas é todo um contexto. Renan. Frei, muita gente tem a ideia também assim equivocada do que é ser um padre, né? Então o povo acha que o padre ele vive só na igreja e ele só faz rezar. E na verdade, um sacerdote, todo aquele que abraça a vida religiosa, independente de ser um padre, uma freira, ele tem uma vida, ele tem uma profissão. Então ele se especializa. Então, ali que vocês veem a celebração, a vida do sacerdote não se resume ali, né? Então ele tem uma profissão, ele estuda, até porque vocês têm uma grande missão, que é abraçar o povo, né? De ouvir o povo. Então vocês têm que estar preparados para ouvir, para falar e para cuidar, né? E o senhor, como eu tinha dito, o senhor é tão filhotinho com tanta coisa que o senhor trata da parte financeira, ajuda o Frei Rosenildo nos trabalhos da Basílica, e ainda tem a parte de comunicação da TV Carmelo Nordeste, não é isso? Então, fala um pouco para a gente. Assim, o senhor está se formando esse ano em teologia, mas vê a parte de economia também da Basílica. Renata, assim, na verdade aqui no Convento do Carmo, em Recife, eu cuido da parte econômica do convento, né? A parte econômica da Basílica fica com o Frei Rosenildo. Agora, aqui nós temos um fator que é muito, muito importante e é diferente dos outros conventos carmelitas aqui no Nordeste. Porque essa casa aqui, o convento, né, a Basílica do Carmo, é a sede da província. É o local onde tem o governo administrativo da província, onde o provincial mora, né? E aí essa casa, ela tem uma importância, e por essa importância, dentre os frades da província carmelitana pernambucana, ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho, também porque ela é uma casa antiga. É um convento onde tem muita coisa tombada, né? Onde tudo que vai ser feita manutenção requer muito cuidado, muita atenção, tal, para a gente preservar as características originais, né? E isso lá dá nada para isso dá tudo é restauro, não é isso? Tudo é restauro, exatamente. Tudo é restauro. Tudo é restauro, de acordo com a orientação do IFAM. Agora, os trabalhos na Basílica, a gente morando aqui, a gente percebe a importância que a Basílica do Carmo tem aqui em Recife, né, para Pernambuco, porque, é claro, junto com Santo Antônio, Nossa Senhora do Carmo é a padroeira da cidade, né, do Recife, é a padroeira da província eclesiástica de Pernambuco. Então, é um trabalho muito importante, né, de muito cuidado, de muita atenção, que aqui, no entorno, aqui, existe uma devoção muito grande, né, à Nossa Senhora do Carmo, e eu ajudo o Frei Rosenildo, né, juntamente com os outros frades que moram aqui,
a tentar manter essa devoção, essa espiritualidade aqui da Basílica do Carmo. Uma particularidade que eu vejo também de vocês, do Carmo que eu digo Ordem Carmelita, que eu conheci de outras de outros locais também, né? Então, assim, a acessibilidade que vocês são muito acessíveis aos fiéis e a simplicidade como vocês tratam todos. Eu lembro lá em São Cristóvão, a gente, na procissão do Senhor dos Passos, eu estava no bem bom, né? Que eu estava fazendo toda a cobertura do pessoal, então eu estava blindada, vamos dizer. E o senhor estava um me leva, um me traz, mas não soltava as senhorinhas de forma alguma. Então, estava cuidando do rebanho da gente, né? A gente levou, a gente cuidou e trouxe de volta. E isso faz parte da vocação do sacerdote também. Não se resume só ao celebrar. Eu vejo que vocês abraçam muito a causa. Eu vi isso com o Frei Rosenildo, no primeiro dia que a gente foi, que a gente saiu visitando o pessoal, né? Então, vi muita gente falando como o senhor também. Então, aquela coisa assim de intimidade, de gente da família. Porque hoje, quando a gente não tem muita aproximação com as pessoas, a gente trata bem, conversa, mas não tem aquele afago, como se fosse alguém da família. E a gente via as pessoas querendo levar vocês para casa e conversavam, sabe? Então, isso é o espelho de quem realmente viveu a igreja, por onde passou, né? Que conviveu, que foi na casa, que orientou, que deu bronca quando foi preciso, porque esse é o papel do sacerdote, não é só em bichinho, né? Que o sacerdote eu fico brincando às vezes, lembrando de Padre Pio, né? Que pense no Frei Brabo, né? Mas esse é o papel do sacerdote, é dar bronca quando precisa, e não só reze que você vai se curar. Não, a gente está aqui para mudar, para se converter e para rever, né? Assim, ninguém é perfeito, a gente sabe, mas vocês estão aqui no papel de orientadores. E eu estou falando tudo isso porque eu estou lembrando do tema da tese da sua monografia, que eu fiquei assim parada, eu fiquei querendo saber mais sobre ela. É o combate espiritual, né? Pegando os versículos da Ordem do Carmelo. Me fala um pouco mais, que eu deixei meu release lá no quarto, eu vim pro quarto da bagunça. A gente teve que improvisar, né? Aí eu tô aqui junto em forma de bolo, junto de ventilador, junto de geladeira, tudo tem aqui. Muito bem, a mulher trabalhadora. Ô, Renata, olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, em relação ao que você comentou do padre, o relacionamento do padre ou do religioso com o povo, né? Eu gosto muito da espiritualidade do bom pastor, né? A espiritualidade em que o sacerdote ou o religioso, ele é chamado a viver e conviver junto com o povo, né? Cuidar do povo, orientá-lo também. E aí, antes disso, né? Antes do sacerdote cuidar do povo, porque ele é pastor, antes disso tem a educação que veio de família, assim, né? A educação que requer de nós um bom trato com as pessoas, que requer de nós, né, gentileza, que requer de nós cordialidade. Então, não se trata só do fator religioso, mas se trata também do fator de educação, de cordialidade, né? Que deve vir do berço, do nosso berço, né? Isso é muito importante. Olha, minha filha, agora sobre a minha monografia, eu estou sendo desafiado porque eu estou em plena produção de texto junto com as outras disciplinas da faculdade, do curso de teologia, né? Então, eu estou naquela fase, né? Assim, da cabeça estar 100%, aí junto outras coisas também, da província, do convento, e a quarentena
a quarentena, eu posso dizer que está sendo muito bem preenchida. O meu tempo está muito bem preenchido. Mas esse tema é um tema muito importante para mim, Renata, sabe? Que eu quis primeiro trabalhar algum elemento da espiritualidade carmelita e falar das armas e do combate espiritual está inteiramente ligada à regra dos carmelitas, a regra do Carmo, como a gente chama, né? Tem 21 capítulos, então no 18, isso mesmo, capítulo 18 e 19 da regra do Carmo, me tocou muito e eu consegui tirar dali o tema, aquilo que eu queria trabalhar, que fala das armas e do combate espiritual. Agora um detalhe, é uma releitura, né? Porque a regra do Carmo traz isso dos escritos paulinos, de São Paulo, das cartas paulinas, certo? Então, e muitos elementos da regra do Carmo é quase toda bíblica, né? Quase toda paulina. E aí, falar das armas e do combate espiritual é entender os elementos da fé, da espiritualidade, da Bíblia, que nos ajudam a sermos melhores do que já somos. Os elementos espirituais que servem para nos lapidar, para nos tornar mais refinados, se é que eu posso usar essa palavra, mais refinados na lida e no relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. Entende? No final das contas, eu quero dizer bem assim, os elementos espirituais que nos tornam mais humanos. Nos aproximarmos do divino para nos tornarmos mais humanos. Se é que você me entende. Sim. É um tema muito interessante. Eu fiquei apaixonada quando o senhor falou. Poxa, vou pedir para ele falar. E quando o senhor abraçou a vida, tomou a sua decisão, né? Onde mandar eu irei. E foi-se embora. Foi a São Cristóvão, Santa Rita, Minas Gerais, Camusim. Camusim é Camusim de São Félix ou é Camusim com U? Porque tem 2 Camucins aqui em Pernambuco. São Félix, aqui em Pernambuco. É o Camocim, com de São Félix, que fica perto de Caruaru. Sim. Pronto. Passou também por Santa Rita, eu falei. Olinda, o meu itinerário no Carmelo, né, depois que eu entrei no Carmelo, eu já morei em Lucena, na Paraíba, que fica ali na região metropolitana de João Pessoa. Morei depois em Camusim de São Félix. Depois em São Cristóvão, lá em Sergipe, né, a 4ª cidade mais antiga do país. Sim. Morei também em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aí depois já morei em Princesa Isabel, morei em Olinda, aqui do lado, e agora aqui em Recife, terminando a faculdade de Teologia. Lá em Minas, o senhor ficou também em Carmópolis, o senhor chegou aí em Carmópolis de Minas Gerais? Não. Lá eu morei em Belo Horizonte, né? Eu conheci algumas cidades históricas lá, mas Carmópolis de Minas, não. Eu conheço Carmópolis de Sergipe, né? Que é uma cidade onde nós temos convento lá. Mas de Minas lá. Não, Renato. Lá em Carmópolis de Minas, até que eu estava até comentando com o Frei Rosenilton, numa das lives que nós fizemos. A gente vai fazer o turismo religioso. Morei também em Belo Horizonte, em Minas Gerais, depois morei já por Princesa Isabel, morei em Olinda, do lado. E é região metropolitana de Minas Gerais, por isso que eu perguntei se eu conhecia. Não tive a oportunidade. Fica para a próxima. Fica para a próxima depois da quarentena. Basílica do Carmo e a gente se lazer. Exatamente. Vamos marcar um roteiro por lá, um passeio por lá. Com certeza. Frei, eu queria aproveitar agora esse momento que a gente está
o senhor falou muito do amor ao próximo, né? Do combate espiritual e das armas. E a gente está num momento muito difícil, né? Assim, a gente conheceu um pouco do senhor. Quem convive com o senhor sabe a pessoa espiritualizada que o senhor é. A paz que o senhor traz. A pessoa está numa agonia. Calma. Essa calma. A voz do senhor traz paz. Então, assim, a gente está num momento que, em uma semana, várias pessoas que eu conheço falaram que estão com síndrome do pânico, estão com crise de ansiedade. Infelizmente, hoje faleceu uma pessoa muito querida, conheci há mais de 20 anos, pai de uma das colaboradoras da Eventos de Lazer. Mas em respeito a todo mundo que a gente se comprometeu, ao senhor, tudo, eu não poderia deixar de fazer a nossa live, né? Assim, o que eu poderia fazer, fiz, foi as orações. Mas eu queria falar com o senhor, se pedir ao senhor uma palavra. Deserto, como o senhor sabe, né? E assim, eu agradeci tanto a Deus, eu disse, meu Deus, eu tive tudo para poder entrar em depressão, ter ansiedade, mas Deus me fortaleceu, sabe? Assim, eu me fortaleci na fé e Ele me deu forças. E eu queria muito que as pessoas que estão passando por situações difíceis, seja de perda na família, seja perda de trabalho, seja por estar dentro de casa e não saber o que fazer, se enchessem também do Espírito Santo de Deus, para que pudessem passar por isso, sabe? A gente estar com Deus não quer dizer que a gente vai estar sem problemas. Quer dizer que a gente vai ter força para a gente chegar lá. E quando eu estava vivendo o meu maior deserto, né? Quase eu perco meu dedo, o pessoal que já sabe, eu tinha certeza que eu ia dar o testemunho, ia fazer esse vídeo, por isso que eu fiquei tirando a foto do meu dedo nas fases, porque eu tinha certeza que eu ia estar bem. E a fé é a gente acreditar naquilo que nunca aconteceu, que não aconteceu ainda, mas a gente tem a certeza que vai acontecer, da melhor forma que Deus vê pra gente. Então, dizer que eu não sofri, e sofri muito. E sempre pedi a Deus, meu Deus, se for para eu perder meu dedo, que o Senhor me dê força, para eu ser exemplo para alguém de alguma coisa. Exemplo de determinação, exemplo de bom humor, exemplo de superação. Mas Ele me deu o livramento, eu estou com meu dedo aqui bonzinho, já lavei prato, já... Então esse é o sinal que eu sei que eu estou boa. Mas eu fico pensando nas pessoas que não tiveram essa força toda, essa fé. Então, se o senhor pudesse dar uma palavra de afago, uma oração, fizesse uma oração aqui, todo mundo junto, quem está ouvindo, quem vai ouvir depois, eu ficaria muito grata. Ô, Renata, olha, claro, o pessoal que está acompanhando a gente, para você também, nesse período de isolamento, de distanciamento social, né, um período de ameaça biológica para o mundo inteiro, uma coisa é certa, a gente ter isso e meditar sobre isso. O mundo mudou. O mundo mudou a humanidade, entende? Esse momento mudou a humanidade, o modo da gente compreender, o modo da gente se relacionar. Porque nós não estamos falando de um fato isolado que atingiu determinada quantidade de pessoas. A gente está falando de um evento que cobriu toda a face da Terra, né, de medo, de ansiedade, também de perda. A gente está falando de mortes, né, de milhares de mortes no mundo todo. E aqui no nosso país, eu posso dizer que a pancada está sendo gigantesca, né? A gente está tendo um avassalamento muito grande de vidas. Isso, de certa forma, atinge a todos nós, porque, especialmente as pessoas que moram sozinhas, se antes já tinha essa dificuldade, né, de morar sozinha, de não receber visita, de não ter nenhum parente por perto,
Agora essa situação é muito mais agravada, é muito mais delicada. E aí a tentação e a suscetibilidade de estar ali prestes a cair num sentimento de tristeza mais profundo, essa distância é muito mais curta, entendeu? É preciso que a perseverança, a esperança, a fé, as práticas de orações agora, elas sejam mais intensificadas. Mas a gente precisa também recorrer a alguns recursos que podem nos ajudar a passar por esse momento, né? Ligar com muito mais frequência para as pessoas que a gente ama, nos comunicar também com pessoas que a gente não ama tanto, assim, se é que você me entende, né? As pessoas com quem a gente já brigou, com quem a gente já discutiu, porque isso ajuda muito a fazer uma síntese da vida. Isso ajuda muito a gente a se livrar de alguns pesos do passado que pode nos tornar melhores do que já somos nesse período, tá? E aí também, assim, na parte da oração, eu gostaria de falar para vocês agora. Olha, a oração é um elemento que nos eleva e que nos torna muito mais dignos do que a gente é. Quando sozinho, né, no meu quarto, na minha cama, eu começo a ter pensamentos negativos, isso indica que talvez eu estou precisando repensar o meu modo de viver, o meu modo de encarar a vida, né? Porque é isso, eu pergunto para você, como é que você encara a vida? Como é que você encara os seus problemas? Entendeu? É nessa perspectiva. Tente se perguntar, tente saber que fase que eu estou passando nesse momento, né? O que é que eu posso fazer para melhorar? E aí, se você não consegue responder para você mesmo, peça ajuda, ligue para alguém, desabafe. O desabafo, externizar aquilo que a gente está vivendo, pode tornar aqui, muito mais claro para mim, porque quando fica mais claro para mim, eu consigo resolver melhor, né? E aí a oração nos ajuda muito, muito mesmo nesse sentido. Olha, Renata, eu vou te dar um conselho. Equilibre a sua vida. Para isso, você vai ter que, veja só, pensar. Como é que está a minha dimensão familiar? Como é que está o meu relacionamento com as famílias? Com a minha família? Como é que está o meu relacionamento social? Né? Como é que está a minha fraternidade, o meu convívio com as outras pessoas? Como é que está a minha dimensão intelectual, de estudo, de leituras, de compreensão, não só da palavra de Deus, mas de outros temas também? Como é que está a minha dimensão afetivo-sexual, né? Como é que eu estou lidando com o meu corpo, com as minhas paixões? Como é que eu estou lidando com o relacionamento que eu posso estar cultivando nesse momento? E aí, por último, eu pergunto, como é que está a sua dimensão espiritual? Entende? Nunca a oração ela vem sozinha, ela faz o milagre só na dimensão espiritual da vida do homem e da mulher. Não, ela une, harmoniza a nossa vida como um todo. E é aí talvez onde está o segredo, né, do que a gente chama de felicidade. Nunca está só numa dimensão, nunca está só num momento, numa fase da nossa vida. Tem que interligar aqui, nós somos um, corpo, alma, mente, espírito, coração, nós somos um, entendeu? Então eu gostaria de pedir a Deus neste momento, Deus com a sua infinita compaixão, Ele sabe das necessidades de cada um de nós. Sede, Senhor, especialmente nesse momento, o auxílio de tantas pessoas que se encontram tristes, abatidas, solitárias por causa desse período de pandemia. Fortalece o coração, Senhor, para que ela não desanime nas suas necessidades, na sua lida diária. Fortalece o seu espírito
para que a esperança continue firme e acesa, alcançar assim dias melhores no mundo, na nossa cidade, na nossa vida, na nossa casa. Fortalece, Senhor, também as suas expectativas, os seus projetos, os seus planos, para que sozinho ou com a família, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, nós possamos conduzir a nossa vida agora com muito mais significado, com uma transformação significativa no meu modo de ser no mundo. Sejamos outra pessoa, não percamos a oportunidade de nos transformarmos pela ação de Deus, ação espiritual na nossa vida, mas também pelo contexto social em que vivemos. Fortalece, Senhor, e ilumina o nosso caminho. Lindo. E eu tinha um sério problema. Toda vez que eu ia me confessar, eu sempre falava que assim, eu tinha mágoa, uma mágoa que eu não conseguia tirar, assim, por algumas pessoas da família. E isso me incomodava. Acho que eu comentei com o senhor já isso, a gente foi São Cristóvão, que não conseguia tirar essa mágoa de mim. E a transformação, ela acontece de uma forma que a gente nem percebe, né? Então, a gente tem que... são esses 5 fatores que o senhor falou. A gente tem que ter esse equilíbrio e a transformação, a mudança vem de uma forma que quando a gente cai em si, vê que não está mais com aquilo ruim dentro da gente que estava fazendo mal, principalmente para mim. Então, hoje, as pessoas que... Esse momento de quarentena, né? O senhor falando aí, eu só pensando, eu digo, poxa, as pessoas que eu não queria mais aproximação por terem me ferido. Eu conversei, eu acho, com o senhor sobre isso. Eu não queria aproximação por conta disso. Eu sabia que ia me ferir novamente se me aproximasse dessas pessoas. E eu voltei a me aproximar dessas pessoas sem me preocupar se vou me ferir de novo. Eu tenho que me preocupar em ser feliz e cuidar dos meus, de quem está ao meu redor e da melhor forma possível, estando de coração aberto. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, até pelos momentos difíceis, sabe? Eu falo isso por experiência própria e para todo mundo que está ouvindo a gente. Esse é o momento da gente olhar para o nosso lado e não só para o eu. Tem gente que, quando trabalha em equipe, é eu-keep. Então, vamos trabalhar em equipe, parar de olhar para o nosso umbigo e olhar amplamente. A gente tem um imenso horizonte, vamos olhar nas laterais, vamos ver quem está ao nosso lado e quem precisa. Isso ajuda aí muito, gente. Eu acho que foi hoje que eu vi no programa do Padre João, ou foi ontem. Não estou bem lembrada. Mas aí um senhorzinho de 73 anos dizendo, olha, Padre João Carlos, eu sou bem solitário, eu sou sozinho, mas eu rezo terço, e a oração me faz me sentir menos só. Então, eu fiquei pensando, e esse senhor, ele não tem vizinho, ele não tem parentes, que às vezes a gente está dentro de casa, cheio de gente, e aquela sensação de estar sozinho. Porque a gente nunca tem tempo para olhar ao lado, nunca tem tempo de cuidar dos nossos. Então, parem, pessoal. Parem, que o momento agora é da gente olhar o próximo, de se aproximar de Deus. A melhor coisa que eu ouvi nos últimos tempos, Frei, desde que começou essa pandemia, foi uma pessoa que estudou comigo quando eu fazia curso de lazer, que quando eu sempre era tida como a beata. Já acha que ela vem falar de Deus. E eu tio, né? E hoje essa pessoa está falando de Deus. Então, que bom. Que bom. Então, se aproximem de Deus, pessoal. Aproximem-se de Deus através do próximo. Então, não adianta você querer chegar a Deus através da oração e desdenhar de quem está ao seu lado. Não cuidar da sua família. Não ajudar o seu vizinho. Não ajudar um desconhecido que está na rua. Então, fica a dica, gente. Olhai ao próximo.
e falo assim que a oportunidade